Bom, o Brasil, que até então estava fora desse tarifaço aí do Donald Trump, entrou na mira da guerra comercial do presidente americano, estava a caminho do Super Bowl quando ele afirmou que vai anunciar hoje as tarifas de 25% sobre as importações de aço e alumínio. Em 2023, o Brasil foi o terceiro maior fornecedor de aço para os Estados Unidos, com 14% dessas importações, atrás apenas de Canadá e México. O que na prática vai representar isso para o Brasil? Pois primeiro vamos esclarecer, né? O Brasil fica entre o segundo e o terceiro maior fornecedor de aço para os Estados Unidos. Né? Ali os três primeiros são Canadá, México e Brasil, e o Brasil às vezes passa o México, às vezes o México passa o Brasil, mas o fato é que a exportação de aço brasileiro para os Estados Unidos é muito importante para o Brasil e para os Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos, por exemplo, responderam por 18% das exportações brasileiras de ferro e aço em 2023. Então, é claro que isso assusta muito, não apenas o governo brasileiro, mas também o setor privado exportador. Né, o presidente Lula, os ministros do Palácio do Planalto, o Itamaraty, o Ministério da Indústria e do Comércio, que é o ministério do vice-presidente Geraldo Alckmin, todos estão em contato desde ontem, trocando telefonemas e decidindo o que fazer. Lembrando que no dia 30 de janeiro, o presidente Lula, numa entrevista, declarou o seguinte: olha, eu já fui presidente do Brasil com o Donald Trump e nós temos o Brasil e os Estados Unidos uma relação de países soberanos. Aí o Lula disse: olha, é simples assim, se ele taxar os produtos brasileiros, nós vamos taxar os produtos americanos. Então, essa é uma decisão muito complicada, muito complexa, porque a gente sabe que os Estados Unidos são a maior potência e que o Donald Trump está fora da casinha, né? Ele está fora, vamos dizer, de uma normalidade institucional. Então, o Brasil, os Estados Unidos sobretaxar o Brasil em 25%, gente, é um quarto do valor das exportações, é muita coisa, né? É uma declaração de guerra. Agora, se o Brasil responder, também é muito complicado. Por quê? Porque uma coisa é a China responder aos Estados Unidos e ao Trump. Né? A China, os Estados Unidos, o Trump, né, sobretaxou a China e a China disse ok. E amanhã a China já rebate a sobretaxa dos Estados Unidos com 10% de sobretaxa nos produtos americanos. Só que a China e os Estados Unidos são duas potências e o Brasil é apenas uma potência regional. Então, é uma decisão que é muito difícil para o presidente Lula. Por quê? Porque não dá para fingir que não aconteceu nada. O Brasil tem que reagir. Agora, a reação é uma coisa que tem que ser muito calibrada, porque tem que se pensar no que é melhor para o Brasil. Essa decisão do Trump é mais uma decisão de agressão ao mundo, né, de agressão a países amigos, historicamente amigos, e mais uma decisão que espanta o planeta inteiro, mas curiosamente ele continua tendo mais de 50% de aprovação entre os próprios americanos. Ou seja, ele está forte domesticamente, forte nos Estados Unidos para fazer essas maluquices todas. Muito bem. Vamos aqui tratar também de outras decisões do Trump, Eliane, que podem impactar num grande evento, que é só lá no final do ano, mas tem toda uma preparação, que é o ano inteiro, que é a COP30 em Belém, lá agora no mês de novembro. Como é que a ministra Marina Silva já vem agindo, Eliane, para tentar reduzir esse impacto?
Pois é verdade que o Donald Trump está tomando decisões assustadoras na área de meio ambiente, né? Ou seja, na área da sobrevivência do planeta. Então, já no discurso de posse, Heisen, Carolina, ouvintes, eu acho que todo mundo lembra que o Trump fez loas, né, à indústria automobilística, a prospecção de petróleo, disse que os Estados Unidos seriam o maior produtor de petróleo do mundo, o maior exportador de petróleo do mundo, e já foi assustador. Mas depois disso, ele retirou os Estados Unidos do Acordo do Clima, que é o acordo de contenção da emissão de CO2 na atmosfera, e ele também anunciou na semana passada a suspensão de 4 bilhões de dólares dos Estados Unidos para o Fundo Climático da ONU. Ou seja, ele está em guerra com a sustentabilidade, com o meio ambiente. Ele diz que essas coisas todas é coisa de comunista, de esquerdista, enfim, ele não está nem aí, ele é um negacionista clássico. E pior, leva outros países juntos, como a Argentina, do Javier Milei. Então, eu perguntei para a ministra Marina Silva, ministra, e agora, né? Sem os Estados Unidos, que é a maior potência, sem o financiamento, sem os compromissos, sem meta dos Estados Unidos, isso não vai comprometer a COP em novembro, lá em Belém? E ela disse o seguinte, olha, os Estados Unidos não é a primeira vez que eles saem do Acordo de Paris. Eles já saíram, voltaram, saem de novo, mas os Estados Unidos continua sendo um dos 196 países da Convenção Climática, né? E aí ela deu uma apunhalada, porque a Marina Silva disse, olha, isso é aspas dela, tá? Nesse COP, né? A COP em Belém vai ser a COP 30, né? Nesses 30 anos, os Estados Unidos sempre participaram e sempre participaram para criar dificuldades. E ela disse o seguinte, que ela inclusive especificou, os Estados Unidos trabalharam contra a biodiversidade, trabalharam contra os protocolos do clima, trabalharam contra os programas de desertificação e os fundos dos países ricos para garantir a sustentabilidade nos países mais pobres. Enfim, ela disse o seguinte, o sucesso da COP não é só isso também é aspas dela, o sucesso da COP não é só um sucesso do Brasil e do presidente Lula, né? O sucesso da COP tem que ser um sucesso do mundo, né? E ela acha que, como os Estados Unidos sempre atrapalharam, né, não muda muita coisa e ela aposta que a COP vai ser um sucesso, portanto, um sucesso do mundo. Vamos torcer, né, gente? Porque também cá para nós, né, além das questões de fundo, né, das negociações dos Estados Unidos, da Argentina, de toda essa confusão, tem também as confusões internas, porque a gente sabe que tem poucas vagas de hotel em Belém, os preços estão disparando em Belém, sabe? Há muitas dúvidas sobre a logística. O governador do Pará, o Helder Barbalho, ele diz que não, que está tudo ok, que vai ser um sucesso, mas está todo mundo com medo da COP, que é planejada para ser o grande evento internacional dos 4 anos do terceiro mandato do Lula. Eliane Cantanhede, para uma agenda do presidente Lula, que vai dar uma passadinha em Macapá, em Belém, nessa semana. Talvez converse com aquelas rádios, né, locais, tem feito isso semana passada, numa tentativa aí de reverter essa queda de popularidade, né, segundo as últimas pesquisas. Quais assuntos deve tratar nessas agendas com políticos, né, e na própria sede da COP30? Pois é, o Lula tem uma agenda, né, aliás,
não Lula. O Lula e a primeira-dama, Janja Lula da Silva, os dois têm uma agenda pelo país. Vão viajar toda semana pelo país inteiro para que o Lula tenha mais contato direto, olho no olho, com os cidadãos e as cidadãs. Isso aí é uma orientação do novo chefe da comunicação social, o Sidônio Palmeira. E essa semana o Lula vai a Macapá e a Belém. E oficialmente, né, a agenda, vamos dizer, burocrática, aqui em Macapá, ele vai para a entrega de conjuntos habitacionais. Lá em Belém, ele vai anunciar novas entregas do Minha Casa Minha Vida e, é claro, vai também dar uma olhadinha sobre como é que estão os preparativos para a COP30. E, como ele tem feito, vai dar entrevistas para as rádios locais. E isso aqui é um perigo, né? Porque o Lula, semana passada, foi dar entrevista para as rádios da Bahia e de Minas Gerais e saiu falando um monte de besteira, batendo no Roberto Campos Neto do Banco Central, fazendo uma confusão de juros com dólar. Olha, foi uma confusão nada. Mas lá em Macapá, em Belém, ele vai ter um assunto muito espinhoso, que é a exploração de petróleo na foz equatorial e Amazonas. Isso é uma coisa assim que eu não queria estar no lugar do Lula, porque tem implicações econômicas, políticas e de imagem do Brasil no ano da COP. Né, da COP aqui em Belém. Ou agora surgiu um fator novo. A gente já tinha a Petrobras a favor da exploração, o IBAMA, que é o órgão do meio ambiente, contra a exploração, com longo parecer contrário, e agora tem um fator novo que se chama Davi Alcolumbre, que é o presidente do Senado Federal pela segunda vez e que é simplesmente do norte do país e que defende, já pediu olho no olho para o presidente para aprovar a exploração da foz equatorial do Amazonas. A gente estava falando do Trump, que fica defendendo prospecção de petróleo, venda de petróleo, etc. Imagina o Lula fazendo a mesma coisa e às vésperas da COP30 no Brasil anunciar, contra os pareceres da área ambiental, a exploração de petróleo não apenas no Brasil, mas assim na Amazônia, né? Então é uma decisão muito difícil e tem a questão política para desagradar o presidente do Senado, que é um presidente forte, que chantageia, que tem faca no pescoço o tempo inteiro. Essa será uma das questões em Macapá e Belém, nos dois casos. E olha, eu não queria estar na pele do Lula não, tá? Tudo bem, então acompanhar essa agenda extensa aí da semana, mas na agenda de hoje, Helena, também tem várias audiências. Já está começando quase sempre o dia o presidente com o ministro Sidônio Palmeira, né, discutindo a comunicação. Mas estou vendo que tem também o ministro Ricardo Lewandowski da Justiça. O que está na pauta, Eliane? Pois é, ele está começando exatamente todos os dias. O presidente Lula abre a agenda dele com despacho com o ministro da Comunicação Social, Sidônio Palmeira, e também com o novo assessor de imprensa, o chefe da Secretaria de Imprensa. Mas a agenda importante de hoje do presidente é o encontro, o despacho com o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. Por quê? Porque o Ricardo Lewandowski, da Justiça, ele tem um pacote de segurança pública que é o chefe da gestão dele na Justiça e que tem sido bombardeado, tem sido usado pelos governadores de oposição na luta política e ideológica contra o presidente Lula e o governo federal. E o
segundo as minhas fontes de bastidor, né, a Casa Civil segura esse pacote, não autoriza o pacote e o pacote não está nas prioridades do governo com a nova gestão na Câmara, no Senado. Então, tudo isso acontece, gente, sem querer fazer nenhuma ilação, mas só como registro, no momento em que o presidente Lula analisa uma reforma ministerial. E o nome do Ricardo Lewandowski já começa a circular nas listas informais que pipocam daqui e dali na imprensa. O Ricardo Lewandowski não está muito feliz com isso, não, porque ele se dedicou muito, ele apresentou esse pacote da segurança pública, que é uma questão fundamental no país, em todas as pesquisas, né, de opinião pública, e que os governadores usam na guerra política. E ele, inclusive, já refez o pacote, fez ajustes para agradar os governadores e tal, mas isso está trancado nas gavetas do Rui Costa Civil, e o Ricardo Lewandowski, que não está nada, né? É outro ponto de preocupação com o presidente Lula e de tensão também, né, entre o Palácio do Planalto e os ministérios.